O grupo está reduzido hoje, mas ainda é amedrontador quando a gente fica rodeado por essas ferinhas. Gente, tem uma série que até hoje eu não entendi porque faz tanto sucesso, mas faz muito sucesso na TV, que é chamada de Walking Dead. Um bando de zumbi que fica para cima e para baixo. E é muito interessante que, quando tem alguns anos que alguém muito querido da gente disse: vocês precisam assistir a série Walking Dead. Vocês precisam assistir. E, bom, se a gente precisa assistir, a gente vai assistir, né? Se é uma coisa tão importante para a vida, e assistimos aí, começamos o início da primeira temporada, eu olhava para a Patrícia olhava para mim, e a gente dizia: o que é que a gente está fazendo assistindo esse negócio aqui? E daqui a pouco a gente liga para a pessoa e diz: tá difícil. Não, segura a onda aí, porque a segunda temporada é um negócio extraordinário. A gente terminou a primeira temporada, no terceiro episódio da segunda temporada a gente disse: desistimos. Não dá para continuar. Mas tem gente que gosta, muita gente que gosta, já deve ter assistido aí até a última temporada. Mas os personagens dessa série extremamente festejada são zumbis. São pessoas que, teoricamente, parecem estar vivas, mas quando você chega perto delas, ou quando você tenta interagir com elas, você percebe que elas se movimentam, elas andam, elas têm reações a estímulos, mas elas não estão vivas. As palavras ditas por Jesus aqui é como se literalmente ele estivesse falando com zumbis. Ele estivesse falando com pessoas que parecem estar vivas, que reagem a estímulos, que você olhando de longe parecem que tem algum tipo de vida, mas lembrem-se, Jesus está falando espiritualmente. E espiritualmente, ele diz, eles têm nome de quem estão vivos, mas estão mortos. Por que Jesus mandaria uma carta para gente morta? Por que Jesus tentaria interagir com zumbis? Com pessoas que, notadamente, segundo as suas próprias palavras, não têm fôlego, não têm vida em si. E os salmos perguntam isso: pode um morto louvar ao Senhor? Podemos interagir com alguém sem vida? A gente vai entender em alguns pontos aqui o que é que Jesus está fazendo. Porque, mais uma vez, muito embora a série The Walking Dead esteja falando de vida física, Jesus aqui está falando de vida espiritual. Jesus está falando do nosso relacionamento com Deus, e a gente já aprendeu até aqui que não há um justo, não há um sequer, que todos se extraviaram, ou como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, todos nós somos naturalmente mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais todos nós andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, diz Paulo, que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas aí vem o Evangelho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, Ele fala a mortos, porque Ele pode dar vida a mortos. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui no versículo 1 é uma avaliação que Cristo faz da própria igreja. E queridos, como a gente tem aprendido ao longo dessas cartas, e vamos continuar aprendendo, vocês vão ver em outras até o final, que muitas vezes o que a gente vê com os nossos olhos, aliás, quando a gente tira os óculos não dá para ver nada, mas o que a gente vê com os nossos olhos não é necessariamente aquilo que é a realidade espiritual que Cristo tem, porque Ele não sonda as nossas ações necessariamente, mas Ele sonda os nossos corações. Ele sonda o que está aqui dentro do coração, o que produz o nosso pensamento e o que faz com que a gente tenha e viva uma cosmovisão que seja necessariamente diferente daquela que o mundo tenta viver para nós. Então Cristo, Ele se apresenta aqui como tendo o Espírito de vida, ou os 7 Espíritos de Deus.
Ele também lembra que aquela igreja pode fazer o que quiser, mas ele tem na sua mão direita as 7 estrelas. A gente viu na igreja de Éfeso que essas 7 estrelas são os vultos, são os pastores, são os anjos da igreja. Portanto, todos os líderes, todas as pessoas estão nas mãos de Deus. Por quê? Porque ele sopra onde quer. É isso que diz o Espírito Santo. Em João capítulo 3, naquela conversa que que Jesus tem com Nicodemos, ele diz assim, olha, o Espírito sopra onde quer. E por algo extraordinário da graça divina, da eleição divina, ele resolve não apenas para Sardes, mas para nós aqui nessa manhã, falar onde potencialmente há morte espiritual. Onde potencialmente há pessoas que precisem de ouvir a graça do Evangelho. E entender que ainda que mortos nos seus delitos e pecados, Cristo, e apenas Cristo, pode trazer vida. Porque Ele tem os 7 Espíritos de Deus. Mas aqui está o diagnóstico. Tem nome de vivo, mas está morto. Tem nome de vivo, mas está morto. Vamos entender um pouquinho sobre a cidade de Sardes, para a gente entender essa expressão de Jesus. Sardes era uma cidade que já havia sido destruída 3 vezes pelos bárbaros, pelos inimigos. E pela 3ª vez ela foi reconstruída aqui por Tibério. E tendo sido reconstruída por Tibério há pouco tempo antes dessa carta ser escrita, se tornou ainda mais uma cidade rica, uma cidade cheia, e isso trouxe que, diferentemente de Tiatira, que a igreja também recebeu esses membros ricos e em abundância. Portanto, os estudiosos dizem que a igreja de Sardes era a maior das 7 igrejas do livro de Apocalipse. Era uma igreja grande, era uma igreja pujante, era uma igreja rica, era uma igreja em que as pessoas elas depositavam ali tranquilamente os seus dízimos, as suas ofertas, e a igreja não tinha problema. As pessoas olhavam a igreja de fora e viam a quantidade, e viam a riqueza, e viam o barulho, e viam que existia alguma coisa naquela igreja que as fazia parecer uma igreja viva, parecer uma igreja que fazia diferença, parecer uma igreja que, por conta do que se via de fora, impressionava. E Jesus então ele começa dizendo: isso não me impressiona, números não me impressionam, riqueza não me impressiona, eu sou dono de toda a prata e de todo o ouro, eu sou aquele que tem o coração dos homens nas mãos. Portanto, nada dessas coisas vai impressionar a Cristo. E queridos, essa cidade também extremamente ímpia era dedicada, assim como todas as cidades politeístas, que a gente está tratando aqui, a muitos deuses diferentes, mas cada cidade tinha um deus especial. E o deus daquela cidade era, na verdade, uma deusa, a deusa Cibele. Na mitologia grega, a Cibele, ela dava vida aos mortos. Na mitologia grega, Cibele era alguém que se tocasse num túmulo, ou se pisasse num cemitério, as pessoas se levantariam. Mas é importante lembrar que isso é mitologia. É mito. E tudo aquilo que a mitologia fala, tem algumas histórias muito bonitas na mitologia grega, muito interessantes. Entretanto, elas não são verdadeiras. Mas Jesus ele faz um contraste aqui entre o poder de Cibele de ressuscitar mortos com o poder daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aquele que sopra a verdadeira vida, não apenas para ressuscitar corpos, mas para fazer com que mortos espiritualmente possam viver. Então, queridos, 2 coisas importantes aqui, relembrando: a igreja de Sardes estava se adaptando ao estilo de vida da cidade, em vez de estar transformando a forma dos sardenses ou das pessoas que viviam ali em Sardes de viver. E isso vinha de encontro àquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como nos dias de hoje, queridos, assim como em muitas das nossas famílias, das nossas igrejas, as pessoas se adaptam à realidade nas quais elas vivem. As pessoas se adaptam simplesmente com a estrutura, com a forma de ser e de enxergar e com a cosmovisão desse mundo. Era o caso aqui nessa igreja. Jesus, com uma contundência muito grande, vai falar para essa igreja que isso não podia ser assim. Nós não podemos nos adaptar nesse mundo. Nós precisamos muitas vezes nos sentir um peixe fora d'água. Aliás, como eu estou me sentindo aqui hoje, que eu cheguei com esse blazer aqui, e a quantidade de pessoas que falaram comigo, perguntando se eu ia para outro lugar, se é para a gente mesmo que o senhor está desse jeito. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água aqui. É como um peixe fora d'água que a gente tem que se sentir. Por quê? Porque a cosmovisão desse mundo é anticristã. Porque aquilo que o sistema tenta passar e tenta ensinar para nós é precisamente o oposto daquilo que a palavra de Deus vai nos guiando, vai nos moldando. E queridos, a gente vai perceber aqui que desde crianças, desde pequenininhos, os nossos filhos precisam ser afeitos e precisam receber a palavra que molda, que direciona, que dirige, que aponta para Ele, para que eles não se desviem dos seus caminhos. A cidade de Sardes, a igreja de Sardes estava se adaptando. E a segunda coisa é que Cibele era responsável, como eu já disse, por dar vida aos mortos. E essas duas coisas explicam porque Jesus se apresentou aqui. Porque ou eles iam crer em um mito, ou eles iam crer que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade, como muitos pensam hoje em dia, que a verdadeira vida podia vir de uma deusa da mitologia, ou que a verdadeira alegria e felicidade para muitos hoje podem vir das coisas que sobravam em Sardes: fama, poder, dinheiro, uma estrutura de fora que parecia ser extremamente viva. Queridos, é impressionante que a era que a gente vive precisa reler essas cartas. As pessoas hoje estão se deixando guiar pelo que vem numa tela. Estão se deixando guiar pelo que vem na fama. Estão se deixando guiar por palavras que lisonjeiam o coração, que amaciam o ego, por palavras que não confrontam a forma hedonista de se viver hoje em dia, onde tudo o que você está buscando é o bel prazer, é o autoconforto, é uma alegria absolutamente circunscrita às coisas desse mundo, às quais o apóstolo Paulo diz que aqueles que buscam essas coisas são os mais infelizes de todos os homens. A igreja estava imitando. Ou eles poderiam crer em Cibele ou nos 7 Espíritos de Deus. E eu queria que você pensasse em você nessa manhã. Se você fosse avaliar a sua performance como cristão, não de acordo com aquilo que o mundo diz, não de acordo com aquilo que o Facebook ou o Instagram vai dizer, mas de acordo com o seu espelho, de acordo com a realidade. Como é que você se avaliaria? Você tem 2 formas de avaliar aqui: a avaliação física, a avaliação humana, na qual você muito bem vai poder se ver melhor do que a maioria. Pastor, eu não sou tão bom assim, mas eu sou melhor do que a maioria. Tem muita gente fazendo coisa pior do que eu aí. Tem muita gente, tem muita família que não vive um pouquinho do que a gente vive. Tem muita fachada. E você então se auto-infla. Você se inflama no seu ego dizendo, é isso mesmo, tá bom demais assim. Ou você vai entender que existe uma realidade espiritual, na qual, queridos, eu preciso dizer que como famílias e como igreja, nós estamos no caminho, mas distantes de chegar.
distante de chegar. Uma realidade espiritual onde as doutrinas da graça, elas fazem diferença na vida da gente. Onde os ensinamentos de Cristo, onde aquilo que Ele ensina para nós não vai ser simplesmente alguma coisa para que a gente coloque frases nas nossas redes sociais, mas vai ser para transformar o nosso íntimo, o nosso caráter, a nossa vida. A aparência externa, queridos, pode enganar. A igreja de Sardes era rica, era grande, era famosa. E essa era a sua autoavaliação. E talvez a avaliação de outras pessoas também. Mas o que é que Cristo diz? Não importa o que os outros dizem. Parece vivo, mas está morto. Nós não queremos ser como a igreja de Sardes. Nós não queremos parecer vivos e estarmos mortos. Isso nos traz aqui para o segundo ponto e para o segundo versículo. Cristo tem poder de vencer a morte. O versículo 2 diz assim: "Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus." Aqui o problema da igreja era muito claro. Muito embora eles se achavam vivos, muito embora eles se achavam bons, Cristo diz assim: eu não tenho achado íntegras as tuas obras diante de Deus. Alguns podiam olhar, queridos, para a igreja, pela aparência exterior, com admiração, mas Cristo, lembrem-se, Ele vê o coração. Lembra de Tiatira? Lembra de domingo passado? Ele sonda mente e coração. É por isso que o Salmo 139 tantas vezes é repetido aqui: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes quando eu me assento, quando me deito, quando me levanto. Tu conheces o meu caminhar, ainda a palavra não me chegou à boca, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tal conhecimento é grandioso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. E no final o salmista diz: sonda-me, Senhor, o coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A avaliação de Cristo, queridos, é o que deve nos interessar. Se Cristo avaliar você, Ele vai dizer: as tuas obras estão íntegras diante de mim. Você tem vivido de forma digna do meu evangelho. É isso que Cristo vai dizer para você. Ele não se impressiona com riqueza, com fama, com números. Essa mensagem, queridos, é necessária demais na nossa era de mega igrejas. Espiritualmente, nós estamos observando um monte de zumbis. Um monte de gente que pensa que está viva, mas que precisa ouvir acerca da graça do evangelho, que precisa ouvir acerca da podridão do pecado, que precisa ouvir acerca da exclusividade de Cristo, que precisa ouvir acerca da única mensagem que pode trazer vida aos mortos. E essa mensagem, queridos, não é para nos fazer nos sentir bem. Essa mensagem é para mudar a nossa vida. Essa mensagem não é para resolver os nossos problemas no aqui e no agora, mas é para fazer um eco para a eternidade. E enquanto os crentes estiverem vivendo com o seu umbigo aqui nesse mundo, com os seus desejos, as suas afeições, com o seu conforto linkado às coisas desse mundo, eles continuarão indo de mal a pior, pensando que estão vivos, pensando que simplesmente declarar o nome de Jesus vai ser suficiente para tirá-los do lamaçal em que se encontram. E eu e vocês podemos muito facilmente ser levados por esse mesmo tipo de ensinamento, se nós não tivermos ouvidos para ouvir aquilo que diz o Espírito de Deus. Essa mensagem é extremamente necessária, porque ainda que alguns não estejam realmente mortos, estão tão imersos nessa atmosfera eclesiástica que Cristo diz aqui, alguns estão para morrer. É interessante essa expressão aqui. Porque é possível, queridos, que crentes verdadeiros estejam imersos nesse tipo de pensamento. Deixa eu ser mais exato, é possível que aqui, nessa manhã, existam pessoas que vivam essa cosmovisão, que ainda estejam buscando e priorizando as coisas do aqui,
ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as coisas daqui virão por acréscimo, se Deus quiser, quando Ele quiser, para a glória dEle e não para o nosso bel prazer. Queridos, fé não é necessariamente uma mágica que faz com que a gente determine alguma coisa que o nosso coração pecaminoso deseja. Isso é fé, talvez, para aqueles que acreditam num Deus que é o gênio da lâmpada, que é o todo-poderoso para fazer a minha vontade, que é aquele que pode fazer absolutamente tudo que eu determinar que Ele faça. É por isso que tem tanta gente determinando hoje, amarrando aquilo que Cristo já amarrou, determinando aquilo que Cristo já determinou, prendendo aquilo que Cristo já prendeu, liberando aquilo que Ele já liberou. Queridos, a obra já foi feita por Cristo lá na cruz do Calvário. A gente tem que parar de ser menino espiritual como aqueles homens de Sardes estavam sendo, achando que somos alguma coisa. Tem gente que ainda está vivo, mas está apenas respirando, ofegante espiritualmente. E Ele vai dizer aqui, olha, aqueles que estão para morrer, cuidado, ainda há tempo. Abram o olho, abram o coração, permitam que a palavra de Deus entre e encontre guarida num solo fértil. Mas calma, queridos, Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Ele não é como os sistemas desse mundo, Ele não é como a deusa Cibele que apenas diz que ressuscita mortos. Ele pode dizer a mortos espirituais ainda nessa manhã, levanta. Ele fez isso com Lázaro. Ele fez isso com a menina Talita Cumi, levanta-te e sai daí. E como Ele faz isso, queridos? Ele não vai fazer isso através de uma declaração poderosa, de um pseudo-profeta, mas Ele vai fazer isso tão e simplesmente a partir da mídia de Deus. Deus escolhe salvar os que creem pela loucura da pregação. E é a partir da pregação do Evangelho, da pregação da palavra, que o profeta Ezequiel, como foi lido aqui nessa manhã, teve que aprender uma lição extraordinária. Porque Ezequiel, assim como Isaías e Jeremias, reclamaram de Deus, dizendo, Senhor, há 30 anos a gente prega, mas quem acreditou na nossa pregação? Ou a quem foi revelado o braço forte do Senhor? E queridos, às vezes não faz 30 anos que se prega, mas a insistência de muita gente em manter um coração fechado para as transformações que o Evangelho pode trazer, é algo que pode trazer um endurecimento terrível. E o que é ordenado a nós? Queridos, sem dúvida alguma, se pudéssemos, entraríamos em mentes, entraríamos em corações, mexeríamos nos fiozinhos ali para ver se a coisa funcionava direito. Mas a única coisa que Paulo disse a Timóteo foi: prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque haverá dias em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, elas se cercarão de mestres, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Mas tu, faze o trabalho de um evangelista. Ezequiel ouviu essa mesma palavra, ele foi para um vale de ossos secos, e ele disse, o que é que eu faço com isso aqui, Senhor? Está todo mundo morto, ninguém ouve, está tudo seco, tudo podre, tudo fedendo. E Deus disse para ele, prega, profetiza. E ele começa a profetizar. E enquanto ele profetiza, começa a haver um ruído, começa a haver um barulho. E quando ele percebe, queridos, nesse barulho e nesse ruído, a partir da sua pregação, enquanto ele profetizava, ossos se batiam com ossos, cartilagens nasciam, carne era colocada onde já não mais havia. Mas ainda assim, aquele exército que se levantava era absolutamente morto, era absolutamente zumbi. Até que o Espírito Santo sopra sobre eles.
a partir da profetização, a partir da pregação, para que eles então pudessem se tornar um exército do Deus vivo. Queridos, a cada domingo, a palavra de Deus é pregada. E muitas vezes ela é pregada num vale de ossos secos espiritualmente. Muitas vezes pode trazer um desgosto, um desânimo, mas só traz esse desgosto e esse desânimo porque nós não conhecemos muitas vezes o caminho que Deus tem trilhado, para que semana após semana, domingo após domingo, a palavra de Deus possa ir quebrando corações de pedra, a palavra de Deus possa ir penetrando e transformando corações de pedra em coração de carne, para que essa espada de 2 gumes, afiada, possa então penetrar, para que você comece a discernir juntas e medulas, para que você possa discernir as coisas espirituais, e para que você possa um dia, quem sabe seja hoje, o dia em que você se levanta dessas cadeiras dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer diferente agora. Eu não vou mais simplesmente gostar da pregação, eu não vou simplesmente gostar de estar junto da igreja, eu vou de fato viver esse negócio. Eu vou levar a minha família aos pés de Cristo. Eu vou levar a minha vida para que, ainda que tudo se perca, eu tenha Cristo. Queridos, esse é o desejo. Mas só o Espírito Santo pode fazer isso na sua vida. E quem sabe, seja a pregação da palavra nessa manhã, que encontre corações que estão quase mortos, mas que precisam ser consolidados. E de uma forma extraordinária, a gente entende que essa mensagem espiritual, como o apóstolo Paulo disse em Efésios, ele traz vida, onde absolutamente ninguém poderia trazer. Isso nos traz para algumas aplicações finais. Isso nos traz para algumas palavras que precisam ser compreendidas, porque talvez Jesus esteja falando com você nessa manhã. Talvez essa palavra, ela não vai voltar vazia, aliás, ela não vai de forma alguma. Ela vai sempre cumprir os propósitos pela qual ela foi enviada. Mas a minha oração é que o propósito dessa palavra não seja para a sua condenação. Não seja para o enrijecimento do seu coração. Não seja para, mais uma vez, você ouvir uma palavra que entra por um ouvido e sai pelo outro. Para que mais uma vez essa palavra encontre um coração de pedra que vai espoletar coisas para todo lado. Mas que, pelo contrário, ela sirva como uma palavra de transformação. Que o seu coração diante de Deus, que você esteja orando ao Senhor: Senhor, fala comigo. Transforma o meu coração, a minha vida e o meu caráter. Traz-me de volta ao primeiro amor. Traz-me de volta ao amor pelas primeiras obras. Traz-me de volta ao amor pela boa doutrina de Cristo, pela boa ética cristã. Traz de volta para o meu coração aquilo que ninguém, nenhuma igreja, nenhum ser, nenhuma entidade vai poder trazer, nenhuma família vai poder trazer. Traz a paz que excede todo entendimento. Traz de volta a alegria da tua salvação. Traz arrependimento sincero e verdadeiro para os meus pecados. Traz reconhecimento de meu coração, que o meu coração é duro. O versículo 3 se aplica. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Queridos, aqui, como foi falado para as crianças aqui, é um pai falando para os filhos que ele ama. E é interessante que, muito embora as palavras de João não estejam aqui, ele escreveu assim na primeira carta de João, a gente quase que vê o coração de João derramado aqui nessa carta. Meus filhinhos, Deus está falando com você nessa manhã, como filhinho querido de Deus, como alguém que Ele ama, e alguém que Ele está querendo chamar a atenção.
lembrem-se de que vocês já ouviram o Evangelho, de que vocês já conhecem o Evangelho. Lembrem-se daquilo que vocês receberam e daquilo que vocês ouviram. E quando vocês se lembrarem dessas coisas e de repente sondarem o próprio coração, vocês vão perceber que estão distantes de Deus. E novamente essa palavra que aparece em quase todas as cartas volta: arrependam-se. Que coisa extraordinária o Evangelho, queridos. É chance nova. É um novo momento. É mais uma vez um profeta falando a um vale de ossos secos. E quem sabe a gente comece a ouvir um ruído no seu coração. E quem sabe dentro de você ouça gemidos inexprimíveis, que você nem sabe de onde está vindo, mas é o Espírito Santo falando ao seu coração, dizendo: meu filho, ouça essa palavra porque é para você. Mude suas prioridades. Arrependa-se. Eu estou pronto para receber você. Acorda. A continuação do versículo 3 diz: guarda, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Queridos, aqui é uma palavra de alguém que ama e que está alertando. A gente vive muitas vezes como se as palavras de Deus elas fossem reais. É impressionante isso, o entorpecimento que os crentes têm vivido hoje em dia. Eles vivem desleixadamente. Eles vivem como se Deus não existe. Eles acreditam em Deus, eles falam sobre Deus. Eles falam coisas bonitas. Eles falam da palavra do Evangelho. Eles até dizem: olha, você precisa ir para a igreja para as outras pessoas. Entretanto, queridos, o que está sendo falado aqui é muito mais profundo do que isso. O que está sendo falado aqui não é a casca, não é o de fora, não é o que você mostra para os outros, é o que tem aí no seu coração. Deus não está colocando simplesmente o dedo numa capa, Ele está colocando o dedo na ferida. Por quê? Por amor. Porque Ele está dizendo: olha, se arrependa, porque você não sabe a hora que Ele vem como um ladrão. A hora, queridos, é essa. Está todo mundo aí impressionado com as coisas que estão acontecendo. É o fim do mundo, é isso. Queridos, a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Aquele que domina todas as coisas nunca perdeu e nunca perderá o controle. E talvez ele esteja utilizando o entorpecimento da sociedade para fazer uma peneira na igreja. E você está sendo desafiado nessa manhã a passar por essa peneira. Você está sendo desafiado nessa manhã a passar por esse pilão, onde sendo moldado dia após dia, onde sendo confrontado por causa do seu pecado, você se derrama diante de Deus dizendo: Senhor, nós não temos outra escolha. É o Senhor somente. É o Senhor somente. Queridos, eu entendo que a palavra às vezes pesa um pouquinho. Tem gente dizendo: ainda bem que está chegando a igreja de Filadélfia, né? É a próxima semana, é mais leve. Mas talvez essa semana o que a gente esteja precisando seja Sardes mesmo. Talvez o que a gente esteja precisando essa semana seja ser esmigalhado pelo Evangelho. Mas é possível. É possível. Eu espero que seja o caso de muitos aqui. Que alguns estejam ouvindo essa palavra dizendo: eu espero de fato que pessoas possam ouvir essa palavra e que sejam transformadas. Mas graças a Deus, não vão dizer isso para ninguém porque é verdade, mas graças a Deus eu estou segurando firme, eu estou segurando a onda. Eu estou conseguindo viver de forma digna do Evangelho. Querido, se isso é você, eu não queria que você saísse daqui desencorajado. Eu queria, pelo contrário, que você se encorajasse com essas palavras, aqui nos versículos 4 e 5 principalmente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo.
porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Seja confortado com o fato de que a igreja de Cristo, aquela que Ele ama, está recebendo uma repreensão. E você veja para que você não caia. É isso que a palavra de Deus diz. Quem está em pé, veja que não caia. Aos fiéis, os que não estão ou se acordarão hoje do seu estado de zumbis e que vivem ou viverão em arrependimento. O versículo 5 vai dizer, olha, tem algo muito mais extraordinário do que fazer parte do hall de membros de uma igreja. Eu estou muito feliz ultimamente, porque tem muita gente procurando a gente para fazer parte do hall de membros da nossa igreja. Pastor, eu estou querendo ser membro. Isso é maravilhoso. Sejam bem-vindos. Continuem fazendo isso. Mas esse hall não é o que verdadeiramente vale no final das contas. É possível que você esteja no hall de membros da nossa igreja e você esteja vivendo uma aparência de vida. E Deus está falando para você nessa manhã. Você está morto. Acorda. Arrepende-te. Levanta-te. Mas é possível que você não faça parte dessa igreja, está nos visitando, faça parte do hall de outra igreja, ou ainda está pensando no assunto. Há um livro escrito na eternidade por Deus. O livro da vida. E esse é o hall que verdadeiramente vale. E o Senhor está dizendo para aqueles que são crentes que Ele jamais vai apagar o seu nome desse hall. Ele está dizendo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você vive de forma digna do Evangelho, se Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, Ele está dizendo, você é meu. E você vai andar comigo de branco. Você vai andar comigo, e aqui, mais uma vez, não é literal, é espiritual. Você vai andar comigo sem a mancha do pecado. Você vai andar comigo por toda a eternidade, na minha presença, na minha companhia. Esse livro da vida nos traz uma relação perfeita com Deus. E é exatamente essa relação perfeita com Deus, queridos, que eu queria que a gente começasse a tentar viver agora. Vale a pena. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem muita gente ainda só pesando as coisas. Eu tenho conversado com muita gente. E tem muita gente ainda dizendo, querendo viver, querendo acertar, querendo fazer a coisa certa, mas tem alguns detalhes que precisam ser resolvidos aqui antes. Queridos, invertam essa ordem. Hoje. Invertam essa ordem hoje. Busquem, em primeiro lugar, se ajeitar com Deus, o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vêm por acréscimo. Todas as vezes que a gente inverte essa ordem, a gente está colocando Deus em segundo plano. E aquele que de fato tem todo o poder e toda a glória, certamente não ficará satisfeito com isso. Ele ainda está nos tratando. E viver contra isso é a maior tolice que você pode fazer. É uma inteligência mundana, carnal, demoníaca. A inteligência verdadeira é aquela que coloca tudo nas mãos de Deus. Inclusive, os desejos do coração. Inclusive, os pecados que tenazmente nos assediam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E mais uma vez, a partir da simples pregação da palavra, o meu pedido e a minha oração é que essa igreja abra os seus ouvidos, abra o seu coração, para ouvir aquilo que o Espírito diz à Igreja Esperança nessa manhã. Que a gente agora entenda que o centro de todas as coisas
não é esse púlpito, não é esse nome, não é uma placa, não é uma bandeira, mas é um pedaço de madeira que foi arrancado há 2000 anos atrás e carregado pelas costas dos filhos de Deus, para no meio de toda zombaria, de toda chicotada, de toda gargalhada e de toda cuspida, Ele carregava ali o meu pecado, a minha dor, a minha doença, a minha teimosia. E é exatamente centrado nessa cruz que a gente vai terminar esse culto. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E ali pela fé, os meus olhos abri. E agora, eu me alegro em sua luz. Vamos nos levantar e vamos